A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar o livro de Juízes, capítulo 6. E neste capítulo nós vamos começar o estudo de Gideão, né? Um dos juízes de Israel. E tem muita lição importante para nós nesse capítulo, tanto que eu vou dividir esse capítulo em duas partes, tá bom? A primeira parte vai ser do verso 1 até o verso 24. E os assuntos de hoje serão insegurança, medo e criminalidade. Você mora em alguma capital, em alguma cidade que você não se sente seguro, que a criminalidade é tão grande que você se sente inseguro, com medo de sair de casa. Você instalou câmeras na tua casa, colocou cachorros, cerca elétrica, e mesmo assim você não consegue dormir à noite com medo de acontecer algo com você, ou já aconteceu alguma coisa com você e você está traumatizado. Então este vídeo é para você, porque com Gideão foi a mesma coisa, tá certo? Ele vivia numa época, num tempo e num lugar onde ele não se sentia seguro. E os midianitas, junto com outros povos, saqueavam constantemente tudo que eles trabalhavam, conquistavam com o suor do trabalho deles. Vinham os midianitas e levavam tudo, eles ficavam sem nada. Então eles viviam em constante medo, em constante insegurança. E a fé deles estava bem fraquinha. Então e Deus apareceu nesse tempo para Gideão. Então, se você está nessa situação, poderoso é Deus para reverter essa situação da mesma forma que ele reverteu a situação de Gideão, tá certo? Então aqui tem um passo a passo para você aprender como você transformar esse medo em coragem, em confiança, né? Essa insegurança em segurança. Então o nosso Senhor apareceu a Gideão e deu essa transformação do homem inseguro a um líder e um juiz de Israel que lutou para combater essa criminalidade e resolver esse problema, tá bom? Então é um vídeo muito interessante para nós, tá? Esse passo a passo é muito importante. Eu aprendi demais com esse capítulo, espero que vocês também aprendam, tá? Outro assunto é por que não entendemos o Senhor? O Gideão é um personagem assim que eu gosto muito, porque a gente se identifica bastante com ele pela fraqueza dele, né? Porque ele não é aquele líder sábio, não é um Salomão sábio que sabe de tudo, não. Ele é um homem que ele tem certezas, ele tem dúvidas, né? E ele questiona a Deus. Ele faz, por que, Senhor? Ele faz essa pergunta, por que, Senhor? Né? Quantas vezes nós perguntamos isso, né? Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Toda vez que a gente vê uma coisa que a gente não entende e não sabe por que está acontecendo, a gente faz essa pergunta, por que, Senhor? Então é necessário a gente questionar sim, para poder a gente resolver tirar todas as dúvidas do nosso coração. Porque onde tem dúvida, não tem certeza. E a fé ela precisa ser uma fé com certeza. Tem que ser clara na nossa mente, no nosso coração, para ela poder ser eficaz. Se você tem dúvidas, dúvida é o contrário da fé. Então é necessário você primeiro resolver suas dúvidas, né? Se você tem alguma dúvida na Bíblia, eu tenho meu WhatsApp tá aí na descrição do meu canal do YouTube. É só mandar mensagem para mim. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou estudar, vou pesquisar e vou responder para vocês, tá bom? Não fiquem com dúvidas, tá? Gideão deixa essa lição para nós. Questione. É necessário você correr atrás, resolver suas dúvidas, para depois você, quando estiver totalmente com fé, com certeza que Deus, tudo que Deus faz é a melhor coisa para nossas vidas, aí sim você vai ver obras, vai ver milagres, né? Mas enquanto tiver dúvida, você não vai ver obra na tua vida, tá bom? E outro assunto será que você já viu Deus e não sabe? Também é outra lição importante neste capítulo. Gideão, ele viu Deus, só que ele tinha dúvida se era Deus ou não, porque Deus se apresentou em forma de homem, né? Na Bíblia, várias vezes, Deus se apresenta em forma de homem. Foi assim com Abraão, ele apareceu em forma de homem, ele chegou com outros dois anjos também, em formato de homem, e eles comeram com Abraão, né? Eles foram, depois, os dois anjos foram até Ló, né, em forma de homem. Então, tanto nosso Senhor, nosso Deus, quanto os anjos, eles vêm aqui à Terra em forma de homem para abençoar alguém, para testar alguém. Isso várias vezes aconteceu. Jesus Cristo também, depois que ele já tinha ressuscitado, ele foi com dois discípulos a caminho de Emaús e ele veio disfarçado. Eles não reconheceram que era Cristo. E só quando eles entraram numa hospedaria, que quando Jesus partiu o pão, eles o conheceram. Aí ele desapareceu. Santo é Deus. Então, isso é bíblico, tá? Então, Deus e Jesus Cristo e os seus anjos, eles vêm aqui à Terra em forma de homem para testar a humanidade e para abençoar o seu povo, tá? E para salvar também. A gente vê vários vídeos na internet, sim, de pessoas naquele momento que precisa de salvação, chegar um anjo de Deus lá e libertar aquela pessoa, né?
Muitos são seres humanos bons, de bom coração, que ajudam o próximo, mas tem uns que a gente crê que é anjo, porque essas pessoas somem. Ninguém sabe de onde que ela veio, de onde pra onde que ela foi, né? Então isso acontece, tá? Até nos dias de hoje, os anjos de Deus e até o próprio Senhor Jesus Cristo vêm em forma de homem para testar a humanidade, tá bom? E para ajudar eles. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e aqui de seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parece mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então aqui eles faziam um arrastão aqui. Vocês que estão acostumados com crime no Rio, em São Paulo, que a gente vê as notícias, né, de arrastão, aqui na Bíblia já tinha arrastão. Eles vinham pegando tudo, toda a colheita, tudo que Israel produzia, tanto de colheita como de gado, como de ovelha, eles faziam rapa, eles pegavam tudo e deixavam o povo de Israel que trabalhou, que se esforçou parar a terra para cuidar do gado, vinha lá um povo que não trabalhava, né, e pegava tudo deles, né? Santo é Deus. Quantas vezes muitas pessoas inocentes trabalham, se esforçam a vida inteira para conseguir um carro, aí vai lá uma pessoa que não tem Deus no coração e toma aquele carro daquela pessoa, né? Isso acontece até os dias de hoje, né? O ser humano não mudou, né? Sempre existiram pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, e sempre existiram pessoas más que não se importa com o esforço do outro, não se importa de tomar aquilo que é a fonte de trabalho da pessoa. Eles não estão nem aí, né? Tem pessoa que não tem Deus no coração, elas não se preocupam com o próximo, tá certo? E sempre foi assim, e até a volta de Jesus Cristo será assim, tá bom? Mas aqui, Deus vai dar um passo a passo para ver como lidar com esse tipo de situação, tá? Porque era um país inteiro, Israel inteiro, sofria com a criminalidade de outras nações, né? Verso 5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então aqui comparou com o gafanhoto, né? Gafanhoto, quando vem aquela nuvem de gafanhoto, acaba com a plantação. Mesma coisa os midianitas. Eles vinham em grande quantidade e saqueavam tudo, pegavam tudo, né? Verso 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então aqui começa o processo de você se reerguer, né? Tem que clamar ao Senhor. Então aqui, quantas pessoas perderam tudo por causa de criminalidade ou por causa de algum golpista te deu um golpe, você perdeu muito e você não conseguiu se recuperar, e você que tinha uma condição de vida boa, agora está na pobreza. Então aqui aconteceu isso com Gideão, aconteceu isso com Israel, e acontece isso todos os dias com muitas pessoas boas e honestas que não mereciam passar por isso, mas porque Deus deu livre-arbítrio, as pessoas más, elas têm liberdade para fazer o mal, né? Elas vão pagar as consequências do que elas fizeram. Tanto aqui na Terra, se forem presas, mas se morrerem nessa condição, elas vão pagar eternamente no inferno, né? Mas Deus ele não mexe no livre-arbítrio, porque ele não é um Deus opressor. Ele dá liberdade para as pessoas escolherem fazer o bem ou o mal, porque foi assim que Adão e Eva escolheram lá no paraíso, né? Eles escolheram da árvore do bem e do mal. Se a gente tivesse ainda permanecido na árvore da vida, a gente não estava passando por nada disso, né? Mas infelizmente, nosso pai Adão e nossa mãe Eva caíram lá, e nós nascemos nesse mundo de pecado, onde a pessoa pode fazer tanto o bem como o mal. Mas se vocês forem fiéis a Cristo, nós vamos voltar à nossa terra natal. E lá só existe o bem. E a gente não vai mais passar por essas coisas, tá certo? Mas por enquanto, aqui na terra é desse jeito. Então, mas tem uma saída para você aqui, tá? E o começo clame ao Senhor. Eles foram totalmente saqueados, ficaram na pobreza, sem alimentos. Então eles clamaram ao Senhor. Então, quando você está no fundo do poço, quando você não tem mais de onde recorrer, porque eles não tinham força militar para poder se defender, só tinha um Senhor. Tem momentos na nossa vida que a gente, por não ter mais para onde recorrer, a gente vai recorrer ao Senhor. Isso é muito errado, né?
A gente tem que clamar ao Senhor, tanto na bonança, como na situação difícil. Mas, infelizmente, o ser humano, ele vai clamar ao Senhor, na maioria das vezes, quando ele está em situação difícil, né? Então, clame ao Senhor, tá bom? Verso 7. E sucedeu que, clamando aos filhos de Israel, ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Então vem uma profecia dando esperança para eles, né? Então quando você clama ao Senhor, Deus envia alguém para falar da palavra dele para você. E você começa a ter esperança. Quando você tem esperança, a sua vida começa a mudar. Quando você perde a esperança, que você fala, não, o Brasil não tem mais jeito, minha cidade não tem mais jeito, o crime só aumenta, tá tudo pior, tá tudo terrível. Aí você vai alimentando o seu medo. E você vai ficando numa situação mais difícil cada dia que passa. Mas quando você clama ao Senhor e você ouve a sua palavra, você lê a Bíblia Sagrada ou assiste vídeos ensinando a palavra do Senhor, você está alimentando a sua esperança. E alimentando a sua esperança, você está aumentando a sua fé. E aí a sua vida começa a mudar, tá bom? Então clame ao Senhor, ouça a palavra de Deus e alimente a sua esperança, tá bom? Não importa o que está acontecendo ao teu redor. Para de assistir notícia ruim, para de ver que a criminalidade está aumentando, que a economia está piorando. Essas coisas não vão te ajudar em nada. Mas se você focar sua visão na palavra de Deus, os seus ouvidos na palavra de Deus, o seu coração vai gerar esperança. E essa esperança vai mudar a sua vida, tá bom? De dentro para fora. E você vai começar a olhar a vida com outros olhos. E você vai perceber que o mal não vai poder mais tocar na tua casa. E você vai se sentir seguro, tá certo? Verso 10. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Benita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então aqui no verso 10, né, o profeta está falando, Deus fala na boca dele, eu sou, né? Aqui, ó, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então aqui ele está dando um alerta aqui, olha, Deus, mesmo Deus que libertou vocês do Egito, vai libertar vocês aqui também. Só que vocês estão passando por isso aí, porque vocês não ouviram a voz do Deus de vocês, porque vocês se desviaram de Deus. Então muitas vezes a gente tem que fazer essa autoavaliação, onde que nós erramos, né? Se você passou por todas essas situações difíceis, de crime, de roubo, de sequestro, faça uma autoavaliação na tua vida, né? Você está guardando a lei de Deus? Você sabe quais são os 10 mandamentos? Você está ajudando o teu próximo? Ou você está só acumulando riqueza para você mesmo, né? Às vezes Deus permite acontecer essas coisas para dar um despertar em você. Porque está escrito na palavra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não é pecado você ter dinheiro, você ter uma boa condição. Deus é maravilhoso e ele abençoa aquele que ele quer abençoar, né? E aquele que pede, recebe. Só que se você coloca o teu amor ao dinheiro, Deus permite o mal tocar no teu dinheiro para você acordar para a realidade, para você ver que tem outras pessoas ao seu redor precisando, né, de ajuda. E agora você que está precisando de ajuda. Então ele colocou você na posição de uma pessoa que precisa de dinheiro para você entender como que essas pessoas passam, para você enxergar melhor a realidade ao teu redor. E se você clamar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, Deus é poderoso para te colocar de novo na situação financeira que você estava. Você estava bem e agora você aprendeu a lição, você vai poder ajudar as pessoas ao teu redor. Então clame ao Senhor, alimente a esperança no seu coração, faça essa autoanálise, veja onde você errou e coloque a caridade no teu coração para você ajudar o teu próximo, amém? E você vai ver que a mudança será rápida na tua vida, tá? Então vamos seguir esse passo a passo que funcionou na vida de Gideão, eu creio que vai funcionar na vida de vocês também, tá? E aqui no verso 11, vai chegar na parte do anjo, né? Será que a gente já viu Deus e não sabe, né? Aqui, ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás,
a Bierita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então aqui o Gideão, ele estava com tanto medo de perder a sua produção, que ele estava malhando o trigo, né? Num lagar. Lagar é onde você pisa as uvas, né? Para fazer o vinho, para extrair o suco da uva, né? Então ele estava escondido lá dentro do lagar, malhando o trigo, com medo dos midianitas virem pegar dele. Então ele estava numa situação de medo, de insegurança constante. Porque o pouco que ele estava com medo de levar até o pouco que sobrou, né? Então, quantas pessoas passam por isso, né? Que veio o ladrão, pegou tudo, ou você levou um golpe, ou aconteceu alguma coisa na tua vida que você caiu e sobrou só um pouquinho para você. Você está com medo de perder até aquele pouquinho. Então, Deus quer te libertar desse medo, Deus quer te libertar dessa tristeza, Deus quer te libertar dessa insegurança. Ele quer colocar confiança no teu coração. Então, vamos seguir esse passo a passo aqui, tá bom? Anote no caderno, clame ao Senhor, se arrependa, né? Alimente a esperança. Tudo isso é importante para você sair dessa situação que você se encontra, para você entrar numa situação que Deus quer que você esteja. Deus quer o melhor para você. Ele não quer que você fique com medo, com insegurança, malhando trigo escondido, né? Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Deus quer que você tenha uma vida com segurança, né? Que você durma tranquilo à noite, porque Ele é poderoso para te libertar de todos esses traumas, para te libertar dessa insegurança, desse medo. Então o anjo ele veio e ficou sentado debaixo do carvalho. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Olha só, então o anjo já chegou animando. Então esteja perto de pessoas que te animem, tá? Esse vídeo aqui é para te animar. É para você sair dessa situação de medo, de tristeza, de insegurança. E para você alimentar a esperança, tá bom? Para de assistir noticiário e vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos para a igreja. E lá você vai alimentar a sua fé e você vai sair dessa situação que você se encontra. Aí no verso 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Então aqui aquele coração sofreu tanto, passou por tanta dificuldade. Aí quando ele escuta uma palavra boa, ele não consegue receber, porque ele está naquela situação de tristeza, de medo, de insegurança. Ele não consegue entender, nem quando um anjo do Senhor está na frente dele, ele não consegue enxergar as coisas boas acontecendo na vida dele, que está na hora de mudar. O cativeiro dele vai ser mudado, vai ser transformado. Mas ele está numa situação tão difícil que ele não consegue nem aceitar a ajuda. Ele não está conseguindo entender, né? Aqui, ó. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, e o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Então aqui é esse questionamento assim: se o Senhor está comigo, se o Senhor é o Deus de Israel, por que eu estou passando por tudo isso? Né? Eu tenho certeza que você que está passando por essas situações difíceis já fez essa pergunta. Né? Vamos ver aqui o que está acontecendo, a resposta. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos cantaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então aqui ele continua questionando, né? Por que tudo isso aconteceu conosco, com Israel, né? E por que o Senhor que fez aquelas obras no passado não faz essas obras agora na nossa vida também? Então aqui ele não está conseguindo enxergar que a nação de Israel pecou, que a nação de Israel se desviou, e por ela ter abandonado o Senhor também deixou eles de lado, né? Por isso, então, a resposta dessa pergunta é porque eles não estavam servindo ao Senhor. Por isso que Deus os desamparou. Então toda vez que a gente é desamparado, toda vez que a gente se sente abandonado, muito provavelmente é porque em algum momento da nossa vida nós deixamos de servir ao Senhor, tá certo? A gente se desviou em alguma parte. A Bíblia ela é bem, bem grande. Tem muita. Quando eu comecei a estudar a Bíblia novamente agora para fazer esses vídeos, muita coisa que eu não lembrava que era errado, que eu lendo. Quando eu cheguei no Levítico, meu Deus do céu, eu vi quanta coisa que é pecado que a gente não sabe, a gente continua praticando. Porque as pessoas acham que o Antigo Testamento não vale mais, que a lei não vale mais, mas a lei continua valendo. Jesus Cristo falou que ele é a lei e os profetas. Então muita coisa que a gente está sofrendo na nossa vida é porque a gente está deixando de cumprir a lei, está deixando de praticar as coisas que Deus mandou fazer, tá certo? A gente fica com esse negócio, isso aqui não tem nada a ver, isso aí é Antigo Testamento, e aí a gente vai colher as consequências disso, tá bom? Então leiam a palavra de Deus, vamos aprender com ela, põe em prática, e vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar, tá bom? O Gideão ele não enxergou
que eles estavam no pecado, que eles estavam no erro, estavam sofrendo as consequências dos seus pecados, né? Verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então aqui o anjo do Senhor, ele falou para Gideão, né? Gideão, eu sei que você está cheio de dúvida, você não está entendendo nada que está acontecendo com você, mas eu escolhi você, Gideão. Vai nessa tua força e você vai libertar Israel. Você vai ser usado para julgar a nação dos midianitas. Você vai fazer justiça aqui na terra. Deus vai usar de você. Deus pode usar de você também, meu irmão. Deus pode usar de você também, irmã, tá bom? É só você acreditar. Gideão, ele acreditou, mas ele custou para acreditar, né? Ele vai pedir vários sinais aqui, vamos ver aqui, ó. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, né? Então, a casa do pai dele, eles tinham um milheiro de trigo, né? Então eles ficavam malhando trigo. Só que ele era o menor lá de Israel, né? Era o que produzia menos. E da casa dele, do pai dele, ele era o menor, né? Igual Davi. Davi era o menor da casa dele, Deus escolheu ele para ser o rei de Israel, né? Aqui Deus escolheu o menor da casa de Gideão para ser o juiz de Israel. Deus escolhe os pequenos para confundir os fortes. Deus trabalha dessa maneira, tá bom? Verso 16. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Então, para Deus, aquela imensidão de midianita era fácil resolver, né? Era como se fosse só um homem, né? E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse eu: Esperarei até que voltes. Então o Gideão pediu pro anjo do Senhor esperar. Peraí, anjo, que eu já volto. Né? Imagina você ver um anjo do Senhor, você vai deixar ele esperando, você vai sair. Né? O Gideão deixou ele esperando lá. Fica aí que eu já volto. E então Gideão entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha e carne e pôs num açafate o caldo, pôs numa panela e o trouxe. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Bem parecido com a história de Abraão, né? Abraão também preparou comida para os anjos, né? Para o Senhor e eles comeram com ele, né? Verso 20. Porém um anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Santo Deus. Então, isso aqui me lembra as vezes que aconteceu isso comigo. Quando o anjo do Senhor vem em forma de homem e depois desaparece. Eu já contei aqui, né, no canal, aconteceu 2 vezes comigo, né? Quando eu ganhei meu carro, veio um homem, um mendigo, né? Ele tava pedindo dinheiro, só tinha, acho que 30 centavos que eu tinha. Aí eu dei na mão dele. Aí ele virou de costas, aí depois ele voltou, ele pegou minha mão e colocou a moeda de volta na minha mão. Aí ele falou assim: Parabéns, você passou no teste. Aí ele apontou um golzinho branco que tinha lá. Eu tava no terminal de ônibus, né? Aí ele apontou um golzinho branco que tava lá na rua. Aí, enquanto eu tava olhando, ele falou assim: Você vai ganhar um carro daquele lá e você vai usar ele pra ir pra igreja e levar tua família. E ele falou: E seus filhos? Eu só tinha um filho só. E ele profetizou que eu ia ter mais filhos, né? Então, aí quando eu tava olhando pro carro, que eu olhei de volta assim, o anjo sumiu. Aquele homem sumiu. E eu fui fazer uma viagem para São Paulo a trabalho. Quando eu voltei para casa, tinha um Gol branco na minha garagem, né? Santa Deus. E aí eu perguntei pra minha esposa: Que carro é esse aqui? Aí falou: o seu pai comprou esse carro aqui e deu pra você de presente. Então, era um golzinho branco, igual o que o anjo do Senhor falou pra mim no terminal. Então, eu acredito muito que os anjos do Senhor, que o próprio Senhor vem na terra, tá bom? E a outra vez foi quando. Até fiz um vídeo aqui, vocês procuram aqui na internet, no meu canal aqui. O anjo falou pra mim que a volta de Jesus está próxima. Então, eu creio muito que Deus e os seus anjos vêm aqui na terra em forma de homem, tá bom? Porque aconteceu a mesma coisa. Veio um homem, falou pra mim que era pra me levar meu filho pra igreja. Eu não tava levando meu filho mais novo pra igreja. Porque o tempo da volta de Jesus estava muito próximo. O tempo estava acabando. Era pra me levar ele pra igreja.
E quando eu tava olhando pro meu filho e pra minha filha, que ela tava ensinando ele a caminhar, né, na calçada, quando eu olhei pro anjo, cadê o homem? Cadê aquele senhor que tava falando comigo? Sumiu. E minha filha viu, ela é testemunha comigo, ela viu aquele homem conversando comigo e depois ela viu ele desaparecer. Então eu creio muito que Deus manda anjos pra nos avisar e pra nos ajudar, tá bom? Levem seus filhos pra igreja, tá? O Jesus tá voltando, tá bom? Verso 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Ebiezritas. Então aqui Gideão reconheceu que era um anjo do Senhor, porque ele fez o fogo consumir a oferta que ele deu pro Senhor, aquela carne, aqueles bolos asmos, e aquele homem sumiu. Da mesma forma que aqueles homens também que me avisaram e sumiram também. Então, se aconteceu isso com você já alguma vez, põe aqui nos comentários, tá bom? Porque eu creio que não aconteceu só isso comigo, já vi testemunhos de outras pessoas também, né? Então essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe todos vocês, que Deus acabe com o medo e a insegurança de vocês, em nome do Senhor Jesus. Ore a Deus por mim e pela família, que Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.